Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar a aula de número 1, vetores, tratamento geométrico. No vídeo anterior, nós começamos a falar sobre grandezas vetoriais e grandezas escalares. Nós vimos que uma grandeza escalar, ela fica perfeitamente caracterizada por um número real e uma unidade de medida apenas. Massa, volume, temperatura são exemplos de grandezas escaladas. E em relação às grandezas vetoriais, nós precisamos de mais informação. Vamos à definição. Grandezas vetoriais são aquelas que ficam perfeitamente caracterizadas quando se tem informação de seu módulo, sua direção, seu sentido. Mas o que são exatamente módulo, direção e sentido? Bom, o módulo é o comprimento ou a intensidade da grandeza. Vamos devagar. Uma grandeza vetorial ela é representada por um segmento de reta orientada, chamado de vetor. Vamos definir formalmente daqui a pouco. Então, o segmento de reta ele tem um certo comprimento. O comprimento representa o módulo ou a intensidade da grandeza. Grandeza vetorial, nós temos vários exemplos: velocidade, força, aceleração, campo magnético, enfim. Bom, direção, a noção de direção é dada por uma reta e por todas as retas que lhe são paralelas. Vamos lá. Vou desenhar uma reta aqui, vou chamar de R1. Essa reta R1 determina uma certa direção. A reta R2 determina uma outra direção, diferente de R1. R3, R2 é paralelo a R3. Então, R2 e R3 determinam a mesma direção. Claro que no desenho aqui eu não fiz muito bem, então parece que elas não são paralelas, mas eu escrevi que elas são paralelas. Então R2 e R3 determinam a mesma direção. R1 determina uma direção diferente da direção determinada por R2 e R3. Então a noção de direção é determinada por uma reta e por todas as retas que são paralelas à reta em questão. Bom, e o sentido? Uma determinada direção, ela apresenta sempre dois sentidos. Vou colocar aqui a reta, é uma reta, R2. E vou marcar nessa reta R2, que eu tinha colocado anteriormente, dois pontos. Ponto A e o ponto B. Bom, eu posso me referir a dois sentidos nessa reta. Um determinado deslocamento, por exemplo, pode ser feito indo de A para B ou de B para A. Por isso é que uma determinada direção sempre apresenta dois sentidos. Olha só. De A para B, de B para A. Então, repetindo, a noção de direção é determinada por uma reta e por todas as que lhes são paralelas, e a cada direção são associados dois sentidos. Tá? Vamos ver agora um exemplo de grandeza vetorial: velocidade. Não é suficiente dizer, por exemplo, que um determinado veículo está a uma velocidade de 80 km por hora. A informação ela não está completa. Eu não consigo, com apenas o número e a unidade, caracterizar uma grandeza vetorial. Eu preciso do módulo, da direção e do sentido, como já afirmei anteriormente. Então aqui, olha só. Um avião com velocidade constante, ou seja, velocidade sempre a mesma, de 600 km por hora, deslocando-se para o nordeste, sob um ângulo de 40 graus.
Bom, eu vou representar agora a grandeza vetorial em questão, que é a velocidade, por um segmento de reta, que mais tarde nós vamos chamar de vetor. Na navegação aérea, vocês devem lembrar o seguinte, né? Geralmente nos desenhos aqui é o norte, sul, leste e oeste, né? A roda dos ventos. Então nós temos o seguinte, ó, tem um norte com parâmetro e esse ângulo aqui em questão, na navegação aérea, ele tem sempre como referência o norte, o sentido horário. Então o ângulo aqui de 40 graus é em relação ao norte, no sentido horário, olha só. Aqui, ó, esse ângulo aqui, que é de 40 graus. Ok? Então, eu fiz aqui um segmento de reta, né? E eu vou colocar um módulo, né? Vou usar uma determinada escala e essa escala, né, vai estar relacionada ao módulo da grandeza vetorial. Então, na minha escala, cada tracinho desse aqui vai equivaler a 100 km por hora, porque eu estou falando de velocidade. Então, 100, 200, 300, 400, 500, 600. Então, o módulo aqui, 600, tá? Então, vou colocar uma pontinha aqui, uma setinha, significa que o sentido, né, é para nordeste e a direção ela é dada pela reta e pelo ângulo em relação ao norte. Então, através desse segmento de reta aqui, orientado, eu consegui representar a grandeza vetorial velocidade, porque o segmento de reta ele tem um módulo, tem uma determinada direção e um sentido. Então, por isso que nós usamos vetores, segmentos orientados, para nos referirmos a grandezas vetoriais. Geralmente, quando começamos a estudar cinemática lá no ensino médio, a gente trata a velocidade como uma grandeza escalar. Velocidade escalar. Que velocidade é uma grandeza vetorial. É porque às vezes quando a direção ela é conhecida, você lida apenas com um eixo, se é cinemática escalar, unidimensional, você trata a velocidade como se fosse uma grandeza escalar, mas de fato a velocidade é uma grandeza vetorial. Bom, já temos agora a condição de definir o que é um vetor. O vetor, né, nada mais é do que um ente matemático que é representado por um segmento de reta orientado. O segmento de reta orientado é um segmento que tem um sentido positivo, adota um determinado sentido com positivo para ele, tá? E dois ou mais segmentos de mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido são representantes de um mesmo vetor. Eu poderia até dizer que o vetor é o conjunto de todos os segmentos que têm as mesmas características de módulo, direção e sentido. Então, faço uma seta aqui. Vou colocar aqui um ponto A, ponto B aqui. Ponto A é a origem, tá, do segmento e o ponto B é a extremidade. Eu posso simplesmente me referir a esse segmento com uma letrinha, geralmente minúscula, e uma setinha em cima. Então aqui é o vetor U. O vetor U é igual a segmento orientado a B, no qual foi adotado um sentido com um sentido positivo. Tá certo? Então eu adotei aqui tem uma orientação, tá? De A para B. Então é isso. Então, o estudo dos vetores é muito importante, porque através dos vetores nós podemos sempre estudar grandezas extremamente importantes, que são essas grandezas como velocidade, força e campo magnético e inúmeras outras. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, até a próxima.